Um debate comum nos dias de hoje é se devemos ir a Marte agora ou esperar até retornarmos à Lua. Obviamente, não apenas para uma outra visita, mas sim nos estabelecermos por lá, construindo uma base lunar permanente. Hoje vamos analisar qual seria a melhor opção ou talvez uma terceira opção seja melhor do que a Lua ou Marte. Então vamos examinar o caso de cada um hoje e no contexto de hoje. Muitos dos argumentos para um ou para outro dependiam da situação do apoio público e da tecnologia disponível no momento, mas às vezes os argumentos não importam. A infraestrutura espacial existente também pode impactar muito na equação. Por exemplo, o conceito de mineração de asteroides aumentou muito no interesse popular nos últimos anos, e um asteroide próximo à Terra poderia ser convertido em uma espécie de balsa entre a Terra e Marte, ou entre a Terra e outros planetas. Então vamos olhar também para a possibilidade de asteroides como uma alternativa à Lua ou a Marte, e por que não, Vênus também, e alguns outros cenários menos conhecidos. Mas nosso foco principal para hoje será a Lua e Marte. E sem mais delongas, pega alguma coisa para beber e um lanche e vamos ao que interessa. Olá e bem-vindos ao Expansão Astronauta. E gente, antes de começar o vídeo, eu quero agradecer demais a Ricardo Ramos, membro do Expansão, que mandou esta foto pelo Instagram do canal. E eu fiquei tão emocionado ao ver isso. Essa pessoinha aí assistindo o Jeff do Expansão Astronauta é o filho do Ricardo, Miguel Afonso. Eu sinceramente nunca imaginei que realmente eu poderia um dia motivar as crianças no mundo espacial. Essa foto que o Ricardo tirou escondido do Miguel me deixou muito feliz e pensativo porque isso dá um propósito maior para a Expansão, de ser mais do que um simples canal no YouTube. Então, Miguel, este vídeo eu dedico a você. Muito obrigado, Miguel. Mas vamos lá. Quando humanos finalmente partirem para outro mundo, para onde iremos? Voltaremos para a Lua e assumiremos de onde os astronautas da Apollo pararam, ou iremos para Marte e pisaremos em um planeta totalmente novo. O envio de humanos à Lua é visto como o primeiro passo necessário para realizar a futura missão tripulada a Marte. Mas seria mesmo? Este vídeo se propõe a fazer uma análise bastante criteriosa e o mais realista possível deste assunto, e que tem causado algumas polêmicas. Para a NASA, é a Lua com o programa Artemis. Para Elon Musk e a SpaceX é Marte com a Starship. Mas o caso é o seguinte, estamos no alvorecer de uma nova era da corrida espacial, uma que não tem mais volta. E a humanidade vai precisar fazer uma escolha difícil nos próximos anos, uma que terá implicações para o futuro da exploração espacial. Em uma analogia simples, é como escolher entre o clássico Star Wars e a nova trilogia. Qual seria a sua escolha? Para muitos de nós apaixonados por viagens espaciais, a resposta se deveríamos ir primeiro à Lua ou a Marte é sim, com certeza. Não nos importamos quem seja primeiro, desde que aconteça. O conceito-chave de ir à Lua antes de Marte é essencialmente a ideia de que a Lua é mais importante como o primeiro passo do que Marte, ou seja, tornaria a ida para Marte muito mais fácil. Existem muitos argumentos frequentemente apresentados, mas alguns provavelmente são menos válidos do que outros. Estabelecer uma base na Lua nos ajudará a aprender melhor como fazê-lo em Marte. Por um lado, sim, isso é bem verdade, mas também precisamos ter em mente que esses dois astros possuem poucas coisas em comum entre si. Consequentemente, viver neles seria diferente para cada um. É um pouco como dizer que aprender a viver no deserto do Saara ensina como viver na Antártida, ou no pico do Monte Everest, na fossa oceânica das Marianas, e vice-versa.
Certamente haverá boas lições que se adaptam bem entre cada caso, mas em geral, a adaptação a esses ambientes é tão diferente que você não pode assumir que dominar um o prepararia totalmente para os outros. Por outro lado, aprender a extrair oxigênio do regolito lunar ou do solo para que possamos respirar na Lua sem a necessidade de enviá-los da Terra seria um conhecimento altamente benéfico para Marte. O mesmo para converter gelo em oxigênio e água, se a Lua tiver quantidades acessíveis desses. Isso é algo que não sabíamos até pouco tempo, enquanto Marte certamente os tem. Durante anos, os cientistas souberam que água e gelo existiam na Lua de alguma forma, provavelmente em seus polos, em crateras profundas e escuras. Mas essas crateras são alguns dos lugares mais frios do Sistema Solar, tornando a exploração muito complicada. Porém, 2 novos estudos publicados na revista Nature Astronomy confirmam que a água pode ser encontrada em toda a superfície da Lua e em vários estados, o que pode facilitar muito a extração desse valioso recurso em futuras missões. A descoberta é uma verdadeira mudança de jogo para o estabelecimento de futuras bases lunares, porque felizmente parte dessa água pode ser transformada em água potável e também quebrar os átomos de H2O para obter hidrogênio e oxigênio. Isto significa que poderemos transportar menos água da Terra e mais equipamentos para ajudar a possibilitar novas descobertas científicas. Ao separar os elementos, os astronautas podem capturar oxigênio para respirar, além de que os átomos de hidrogênio e oxigênio podem ser usados como propulsores de foguetes. Ser capaz de criar água potável, oxigênio e combustível para lançar foguetes da Lua pode tornar nosso satélite um verdadeiro espaço-porto, um ponto de parada no caminho para Marte, para o cinturão de asteroides ou para uma viagem de volta à Terra. A água é um recurso valioso tanto para fins científicos quanto para uso de exploradores. Também vale a pena ter em mente que esses 2 mundos, Marte e a Lua, podem ser muito diferentes um do outro e até mesmo suas regiões devem ser consideradas. Ou seja, uma base construída em uma parte da Lua não é um modelo perfeito para uma base construída em outro lugar da Lua, e o mesmo é verdadeiro para Marte. Aqui não consideramos as técnicas e logísticas para sua construção, o que realmente pode ser aperfeiçoado e replicado para outros lugares, mas sim o ambiente e a instabilidade do clima do lugar. Na Lua temos dias e noites permanentes de 2 semanas cada. Em Marte, dias e noites similares à Terra. Sendo este o caso, realmente desafia a utilidade de uma base lunar para aprender as lições que precisamos para uma base em Marte. Pode ser muito mais prático criar protótipos e demonstrações aqui mesmo na Terra, dada a dificuldade de construí-los na Lua. Se você realmente precisasse de um pedaço de deserto sem ar para praticar, sempre poderíamos colocar uma grande cúpula sobre um pedaço de deserto existente e sugar o ar, o que seria provavelmente mais fácil e barato do que construir uma base lunar neste momento. Assim também poderíamos aprender a extrair oxigênio de rochas ou gelo da Lua e aplicar essa tecnologia a Marte, mas é ainda mais fácil fazer isso aqui na Terra, onde toda a nossa indústria, cientistas e engenheiros já estão. Em termos de lições valiosas aprendidas, aprenderíamos muito fazendo uma base lunar, mas em contrapartida, também aprenderíamos muito fazendo uma base marciana que ajudaria na Lua. A vantagem de construir na Lua primeiro, em termos dessas 2 opções, pode ser que a Lua seja mais fácil e mais barato de tentar primeiro, mas isso é discutível. O que não é discutível é que a Lua está tão perto de nós que os sinais levam apenas alguns segundos de atraso para ir e vir, contra vários minutos para Marte, e que, obviamente, as naves precisam de alguns dias para chegar à Lua, com o que utilizamos atualmente, versus meses para Marte. Então, se você cometer algum equívoco ou cometer alguma falha, alguém pode estar online te ajudando em momentos e em tempo real, ou novos suprimentos para a base podem estar disponíveis em um tempo curto o suficiente para uma possível evacuação, caso algo catastrófico aconteça. Um astronauta solitário na Lua que teve que escapar da base de forma urgente, com nada além de um traje espacial, um cilindro extra de ar e água, ainda poderia estar vivo quando a ajuda finalmente chegasse. O mesmo não é verdadeiro para Marte. Falhas críticas por lá vai ser muito mais difícil de evitar e com certeza sobreviver. Mal podemos controlar remotamente robôs da Terra em Marte como podemos na Lua. Dito isto, esses mesmos atrasos de sinal e viagem ainda estarão em jogo em Marte quando você vai para lá, independentemente de ter se estabelecido na Lua ou não.
Provavelmente também não deveríamos enviar missões com pessoas a bordo até que tenhamos modelado e testado as opções de falha, a ponto de que uma ocorrência se tornar altamente improvável e a maioria dos cenários de falha possam ser testados na Terra. Trata-se em lidar com as incógnitas desconhecidas e elas certamente existirão para Marte, quer tenhamos encontrado algumas na Lua primeiro ou não. Também precisamos nos perguntar quanto risco estamos dispostos a correr. Tenho certeza que poderíamos encontrar vários voluntários qualificados para a viagem que iriam fazer a jornada, mesmo que as chances fossem avaliadas em 50-50. Mas é difícil imaginar grandes nações ou corporações atuais dispostas a enfrentar o desafio com chances tão ruins. Mesmo chances de 90-10 para a missão Marte 1 está pedindo por problemas. Uma coisa é todo mundo dizer que aceita riscos, outra é depois do fato. O sucesso não requer desculpas, o fracasso não tolera nenhuma. E embora não haja substituto para a experiência real em lidar com problemas potenciais, nunca visamos a tentativa por erro. Podemos sim fazer muita preparação e redundância, sistemas de revestimento para serem robustos, duráveis, simples e fáceis de substituir ou reparar. Provavelmente não vamos perder a base de Marte porque houve algum vazamento de ar crítico em algum ponto da vedação, onde se isso tivesse acontecido primeiro em uma base da Lua, estaríamos bem. Você perde para coisas que ninguém viu chegando ou mesmo imaginou, como por exemplo a base de Marte sendo comida por vermes de areia gigantes, hipoteticamente falando, é claro. De qualquer forma, presumivelmente, estes não moram na Lua. Para exemplificar melhor o que eu quero dizer, um grande problema na Lua que não era realmente esperado durante a era pré-Apolo foi a poeira lunar. O regolito na Lua, ou solo lunar, não é como na Terra. Este é afiado e fino igual a um pó, gruda em tudo e representa uma gigantesca dor de cabeça para a manutenção. A poeira marciana também é problemática, mas é diferente da Lua e provavelmente menos complicada em se lidar. No entanto, os mesmos conceitos básicos estão em jogo. Nenhum dos dois mundos tem um solo como na Terra. Eles não são intemperizados, ou seja, não passaram por fatores que o influenciaram ao longo do tempo, como o clima, o relevo, a presença de micro-organismos, de animais e vegetais, e por isso podem ser tóxicos e exigem grandes esforços para se tornarem seguros e úteis como meio de crescimento para plantas. Gerenciá-los para evitar que danifiquem o equipamento pode exigir abordagens diferentes, mas provavelmente teria muita sobreposição. Então o que emerge é que o argumento de que começar na Lua nos ajudará em Marte é válido, mas apenas até certo ponto. A Lua pode ser alcançada por sinal quase instantaneamente e reabastecimento de emergência ou ajuda ou evacuação devem estar disponíveis em alguns dias, possivelmente menos. No entanto, na realidade, mesmo a ideia de que poderíamos enviar ajuda à Lua em poucos dias não é necessariamente tão útil quanto parece. Para uma equipe bem treinada e com bons recursos, você provavelmente pode lidar com emergências que não são rápidas e catastróficas, como o telhado de sua cúpula de habitação explodindo. Realmente não é provável que haja uma missão tripulada a Marte e provavelmente também a Lua que não possua algum componente robótico, uma impressora 3D e grandes reservas de ar, água e combustível, ou dispositivos para fazê-lo no local a partir de materiais locais, o que chamamos de utilização de recursos in situ. Querendo ou não, distância influencia na equação. E como um exemplo, vamos criar um cenário hipotético para uma missão a Marte. Digamos que você faz parte de uma equipe de 10 pessoas, incluindo muitos especialistas, todos rigorosamente treinados com seu equipamento e para gerenciamento de crises. Eu deixo você em algum lugar de Marte, com 2 trajes espaciais, alguns equipamentos de reparos, um monte de painéis solares, um dispositivo capaz de extrair oxigênio de rochas alimentado com eletricidade, um dispositivo capaz de reciclar água do suor ou urina ou depósitos de gelo impuro, também alimentado com eletricidade, além de peças sobressalentes para cada um desses dispositivos. O que poderia dar errado?
Também lhe deixa algumas ferramentas manuais, comida para um ano, algumas sementes e muita matéria-prima para uma impressora 3D. O kit restante é todo material óbvio, como luzes, baterias, remédios, computadores e assim por diante. O que realisticamente pode dar errado aqui, que não mataria você e sua equipe em minutos, mas os pegaria em uma semana, porém não em um ano. Ou onde um resgate ou reabastecimento na Lua ajudaria, mas se estivesse em Marte, estariam mortos. Digamos que a base em que você está foi muito bem construída, com muita redundância e requer baixa manutenção. A estimativa de vida útil desta base é de 20 anos. Então vamos lá. Primeiro, você pode ficar sem comida? Claro, vocês não estão mantendo tudo em um só lugar. E além disso, o controle de missão na Terra os enviou com reservas, digamos, de 25% a mais do que o esperado. Presumivelmente, não há ursos espaciais ou formigas espaciais indo atacar as suas cestas de piquenique. Então o dano teria que ser algum tipo estranho de deterioração inesperada ou algum dano físico grosseiro ao local que destruiu muito do acampamento e, por azar, atingiu um de seus armazéns de alimentos. Se você guardasse toda a comida em apenas 3 pontos, mesmo a perda total de 1, com uma reserva de 25%, os deixam com 83% de comida sobrando. Rações apertadas, mas também não rações de fome. Claro que talvez um meteoro tenha atingido e explodido 2 de suas 3 reservas. Agora você e sua equipe está com 42% de comida. Mas as probabilidades são boas de que algo destrutivo também, infelizmente, matou algumas pessoas de sua equipe, e que agora não mais precisam de alimentos. O tipo de comida que o controle na Terra enviou para missões como essa não seria destruída por exposição a vácuo, então perder quase tudo para algum evento destrutivo tenderia a implicar que o acampamento passou por algo intenso que destruiu muitas outras coisas e matou muitas pessoas. Alternativamente, vamos olhar agora para a água. Para algo como reservas de água sendo danificadas em Marte, supondo que tenha transporte, é claro, você pode encontrar outras fontes de lugares com gelo mais rápido do que qualquer nave poderia chegar da Terra. E se você puder reciclar a sua água, poderá se contentar mesmo que sobrasse apenas uma fração de suas reservas. Mas vamos para algo mais inesperado. As pessoas selecionadas para a missão devem ter um emocional quase que sobre-humano. Ficar confinado a locais apertados dos habitats, não podendo respirar o ar do ambiente externo sem estar usando um traje espacial pressurizado, pode mexer com a psique humana. Não em uma questão de semanas, obviamente, mas pense em estar nessas condições por meses ou até anos. Talvez um membro da sua tripulação tenha enlouquecido e começado a destruir seletivamente alimentos, água ou ar. Por que ele faria isso já foi explicado, mas qual é realmente a defesa contra isso? Ele pode sobrecarregar o reator, por assim dizer, e matar todos da equipe. Caso em que uma carga de reabastecimento ou uma equipe de busca e resgate chegando alguns dias depois, também não ajudaria muito, pois todos já estariam mortos. Porém, tais avarias não passariam despercebidas, e os psicólogos que monitoram as câmeras da base e a tripulação do controle da missão na Terra, uma espécie de Big Brother espacial, obviamente estariam atentos a qualquer tipo de disfunção psicológica de algum membro da equipe que poderia afetar a missão. Quanto a isto, assistir em tempo real para a base lunar desfruta de pouca vantagem sobre aqueles que assistem a gravações de 20 minutos de uma base de Marte. Outra coisa a ter em mente é que tanto na Lua quanto em Marte é provável que haja uma nave ou estação orbitando ou outra base próxima, qualquer uma das quais possa prestar assistência a outras e vice-versa, e isso já seria uma redundância. Mas um grande fator a ser considerado sobre se devemos colocar botas no chão de Marte ou na Lua em seguida é que onde quer que aquele par de botas dê um pequeno passo para um homem e outro gigantesco para a humanidade pisar, certamente já haverá um robô por lá aguardando seus mestres humanos chegarem.
Nem todos os locais de pouso são criados iguais e você pode planejar sua missão muito melhor se não estiver adivinhando o local. Teremos enviado rovers para verificar o local, provavelmente antes mesmo de começar a construir as naves e selecionar os corajosos tripulantes que farão a jornada pelo avanço científico da humanidade. Haverá uma pesquisa muito boa e provavelmente terá pré-despachado alguns suprimentos e equipamentos. Uma base lunar pode ser parcialmente construída por robôs controlados remotamente de casa, de modo que a tripulação possa rapidamente montar e habitar as instalações na chegada. Consideremos essa outra grande vantagem para a Lua, mas pode ser exagerada. Também considere escavar e posicionar o solo em camadas nas paredes do habitat como proteção contra a intensa radiação. Montar um painel solar a partir de um kit existente ou ter alguma instalação de extração de oxigênio de água ou gelo. Todas essas coisas valem tanto para Marte quanto para a Lua. Robôs móveis alimentam essas instalações e trazem matéria-prima para ela. Isso não é exatamente um jogo de xadrez complexo que requer uma inteligência artificial de capacidade prodigiosa para executar. Essas são tarefas de longo prazo, especialmente para Marte em razão do tempo de atraso do sinal. Apesar de não ser possível controlar remotamente o drone em tempo real, podemos enviar atualizações e planos gerais de construção. Algo que é pouco discutido é a possibilidade de que uma das duas luas marcianas, Phobos ou Deimos, será uma opção melhor nas primeiras paradas do que Marte, especialmente se alguma de suas crateras de superfície contiver gelo. Ninguém realmente gosta da ideia de ir até Marte apenas para parar alguns milhares de quilômetros em uma de suas pequenas luas, mas estabelecer primeiramente uma base em uma delas pode ser um plano muito bom e inteligente. Possivelmente feito por robôs em uma missão precursora. A nave-mãe principal fica estabelecida numa base em Phobos ou Deimos, enquanto o resto da tripulação desce em pequenas cápsulas ou naves. Uma das noções mais populares para uma missão a Marte é enviar um reator nuclear, para lá produzir combustível de foguete a partir de gelo nativo, e que pode ser usado para estabelecer sua viagem de retorno à órbita e à Terra. No entanto, para todos os milhares de quilômetros entre a Terra e Marte, são os poucos milhares mais próximos que representam a maior parte do risco e do problema, especialmente os últimos 200 quilômetros de atmosfera. Se qualquer uma das luas marcianas contivesse gelo, as sondas robóticas poderiam encontrá-lo, extrair o hidrogênio e montar um depósito de combustível por lá. É claro que outra razão popular para irmos à nossa Lua primeiro é que também podemos estabelecer uma produção de combustível aqui perto, e lançar foguetes da nossa Lua é muito mais fácil em razão de sua baixa gravidade. Existe gelo na Lua, contudo, algo que poucos sabem é que, em se tratando de combustível de foguetes, temos outras opções além de gelo para produzir combustível. Alumínio e oxigênio fazem um combustível decente, e há toneladas de alumínio na Lua, e há toneladas de oxigênio em qualquer lugar onde se tenha rochas. O alumínio também é abundante em Marte, então, presumivelmente, suas duas luas também. O metano é uma outra opção, se tornando bastante popular entre os construtores de foguetes, principalmente em razão de sua queima limpa, não produzindo resíduos que entopem os motores. Este também poderia ser produzido em Marte de uma forma um pouco mais complicada, mas é possível. Pois bem, essa é a questão de toda equação. Se você puder fazer combustível no espaço, fora da Terra, então fica muito mais fácil para viajar para qualquer outro lugar, porque a maior parte do combustível usado para a viagem até Marte não será gasto para vencer a tremenda gravidade da Terra, que é 6 vezes mais forte do que a gravidade da Lua. Portanto, se configurarmos uma produção de combustível na Lua, isso não apenas permitirá construir uma infraestrutura espacial mais robusta perto da Terra ou da Lua para enviar coisas para Marte, mas também permitirá enviar muito mais carga para lá para aguardar uma missão tripulada, ou seja, suprimentos deixados na órbita de Marte ou em sua superfície, feitos na Lua ou em sua órbita. Esse é provavelmente o aspecto mais atraente no cenário da Lua ser nossa primeira opção para uma base fora da Terra. Também permite uma grande construção de infraestrutura e indústria espacial.
o que tornará qualquer empreendimento a Marte muito mais fácil e feito com muito mais experiência nas operações diárias fora da Terra. A Lua abastece tudo isso com matérias-primas e combustível. Talvez a coisa mais interessante e atraente sobre Marte é que o planeta é frequentemente visto não como um local de extração de recursos como pensamos sobre a Lua ou asteroides, mas sim como um astro em potencial para aplicar engenharia em escala planetária, onde futuramente poderíamos terraformar para ser como a Terra, um segundo lar para toda a humanidade. No entanto, temos Vênus, o planeta considerado como irmão da Terra, por sua similaridade até certo ponto, e este planeta está mais próximo de nós do que Marte em tamanho e distância. Fundamentalmente, Vênus pode ser semelhante à Terra de maneiras que Marte não pode, e seria o candidato mais lógico a esse respeito se não sofresse de um efeito estufa tão descontrolado e devastador, com temperaturas médias de escaldantes 400 graus Celsius na superfície. Imagine que toda a água do planeta Terra evaporou e agora os oceanos estão nos céus, encobrindo todo o planeta em nuvens. Assim é Vênus. Embora sua terraformação também seja possível, frequentemente é sugerido criar cidades flutuantes em Vênus em razão da sua grossa atmosfera, que é cerca de 92 vezes mais densa do que a da Terra. Apesar das condições extremas na superfície de Vênus, a pressão atmosférica e temperaturas entre 50 a 65 km acima da superfície do planeta são aproximadamente as mesmas da Terra, fazendo de sua atmosfera superior a área mais parecida com a Terra no Sistema Solar, mais parecida com ela do que até mesmo a superfície de Marte. Devido à similaridade em pressão e temperaturas e o fato de que Vênus, o ar respirável, 21% oxigênio, 78% nitrogênio, é mais leve, foi proposto que a atmosfera superior de Vênus pudesse ser um bom lugar para exploração e talvez até colonização. Em seu estudo de 1991, o cientista britânico Paul Birch propôs bombardear a atmosfera de Vênus com hidrogênio. A reação resultante produziria grafite e água. A última cairia na superfície e cobriria cerca de 80% da superfície de Vênus com oceanos. Dada a quantidade de hidrogênio necessária, este teria que ser colhido diretamente de um dos gigantes gasosos ou do gelo de suas luas. Exploraremos sua terraformação e outras ideias em episódios futuros. Agora, muitas vezes notamos que a proximidade da Lua conosco é uma vantagem. Mas outro argumento para Marte é exatamente isso. A Lua está tão perto da Terra que de fato parece não representar um real plano de um backup para a humanidade. Muitas vezes pensamos na colonização do espaço como um importante passo para tirar todos os nossos ovos de uma única cesta, e é difícil imaginar como um evento que obliterou totalmente a civilização humana na Terra, ou mesmo a vida no geral, também não destruísse nossas instalações orbitais ou nossas bases lunares, seja em razão da catástrofe global em si ou de suas consequências, dado que instalações tão próximas da Terra dificilmente se tornarão autossuficientes ou desassociadas da política e economia da Terra. Quanto tempo a atual Estação Espacial Internacional sobreviveria no espaço sem o apoio da Terra? Portanto, se você realmente deseja estabelecer uma civilização de backup, Marte é uma escolha melhor do que a Lua e mais fácil de fazer do que Vênus, apesar de que em Vênus possa ser feito de maneira mais adequada, com mais tempo e esforço. No entanto, é aqui que as luas de Júpiter se tornam ainda mais atraentes. Júpiter ainda está perto do Sol para tornar a energia solar viável e tem dezenas de luas, 4 das quais combinam ou excedem o tamanho de nossa própria Lua, e tem muito de todos os elementos que a vida precisa. Cada uma dessas luas é facilmente navegável uma da outra, e um lugar como Europa, Calisto ou Ganimedes pode ser ideal para uma colônia subterrânea e que estaria bem protegida pela distância e barreiras físicas de qualquer caos ou destruição em nosso sistema solar. Portanto, para backups,
as luas de Júpiter parecem melhores que Marte, especialmente porque são muitas e estabelecendo múltiplas bases em múltiplas luas, todas capazes de serem independentes, todas facilmente navegáveis para mudar de um lado para o outro e parece um plano de backup melhor do que Marte. Para alcançar as luas de Júpiter com tripulação requer tecnologias espaciais altamente desenvolvidas. Portanto, para hoje, Marte é a opção mais plausível para criar um backup da civilização. O problema é como chegar até lá com combustível suficiente para descer na superfície de Marte. Mas podemos ser engenhosos e criativos, e isto está no cerne do espírito humano, assim como um senso de aventura e exploração. Asteroides são uma alternativa muito interessante. O cinturão de asteroides tem muitas das mesmas vantagens que as luas de Júpiter, mas neste caso nos referimos aos asteroides que não estão no cinturão. Em vez disso, nosso interesse está nos asteroides próximos à Terra. Agora, perto da Terra pode significar proximidade física, mas o que geralmente também queremos dizer é o ΔV, ou quanto combustível seria necessário para deixar a órbita da Terra e se encontrar com um asteroide. E nesse sentido existem milhares de objetos que são mais fáceis de chegar do que Marte ou mesmo a Lua. Muitos deles não têm escassez de matérias-primas, o qual poderíamos usar para preencher o mesmo papel de fornecimento que contemplamos para a Lua. Um asteroide próximo à Terra, com 1 km de largura, apesar de ser tão pequeno quanto um grão de poeira comparado à Lua ou a Marte, ainda assim possui cerca de 1 bilhão de toneladas de material que poderíamos usar, alguns dos quais podem ser metais preciosos para alimentar os empreendimentos de mineração de asteroides financeiramente. Não há nenhum modelo de lucro real para Marte que eu conheça, apenas um novo lugar para as pessoas. E mesmo para a Lua, o interesse é principalmente por matérias-primas para alimentar a exploração espacial ou colonização. Seu modelo de lucro tende a ser cenários como a mineração e construção de espelhos orbitais para serem usados em redes de satélites de energia. Agora, asteroides próximos da Terra também podem ser melhores trampolins para Marte do que a Lua. Eles são facilmente transformados em pontos de produção de combustível quanto a Lua, e usamos menos combustível para se livrar de sua gravidade. Além disso, um asteroide menor, especialmente um usado para produzir combustível, pode ser encontrado em uma órbita bastante elíptica e poderia ser convertido em um Aldrin Cycler. Um Aldrin Cycler é uma grande espaçonave batizada em homenagem a Buzz Aldrin, que refinou o conceito de espaçonave cíclica. É essencialmente uma balsa interplanetária ou um metrô espacial que se move para frente e para trás entre o espaço cislunar, Terra e Lua, e a órbita de Marte, sem realmente entrar em órbita de qualquer planeta, apenas cruzando as órbitas, e neste momento usa-se uma espaçonave separada para descer na superfície de Marte. Cyclers são dispositivos altamente interessantes que focam fortemente na energia mínima para a transferência orbital, como a transferência de Hillman, pois eles essencialmente fazem um único e longo ciclo excêntrico ao redor do Sol, movendo-se entre esses dois corpos. No caso de um Cycler de Marte, ele passa 5 meses indo da Terra a Marte, passa outros 16 meses além de Marte e mais 5 meses novamente de volta à órbita da Terra. Então repete o processo a cada 26 meses. Você pode pensar nisso como um grande trem vazio que percorre uma rota cênica ou com belezas naturais, mas que nunca para. Ainda teríamos que gastar combustível para levar as pessoas, equipamentos e suprimentos para o Cycler, mas pelo menos teríamos um grande espaço confortável para a viagem, o que forneceria também muita proteção contra a radiação espacial para os passageiros.
Também poderíamos produzir o combustível necessário para abastecer as naves e empurrar esse asteroide, caso necessário, para entrar na órbita cíclica Terra-Marte. Então, aqui estamos. Qual é o melhor caminho? Marte primeiro ou a Lua ou um desses outros? Como vimos, existem outras opções e fortes argumentos para cada uma delas. De fato, há muito mais do que analisamos hoje para aqueles que desejam explorar mais o tópico. Uma palavra de advertência sobre isso é que muitos dos planos elaborados ou argumentos em apoio a um desses empreendimentos em Marte ou na Lua são baseados em tecnologia que está sempre mudando ou depende de tecnologia que ainda não foram totalmente prototipadas e testadas ao longo do tempo. E o desenvolvimento de uma nova tecnologia pode ser a diferença entre se estabelecer em Marte primeiro ou na Lua primeiro ou mesmo em outra opção, simplesmente tornando uma muito mais fácil e segura do que as outras. No final, o tempo dirá. Se você quiser alertas quando esse e outros episódios forem lançados, certifique-se de se inscrever no canal. E se você quiser ajudar a apoiar episódios futuros e acredita que este episódio em particular merece seu apoio, disponibilizamos o botão Valeu para a doação de qualquer quantia. Também considere se tornar um membro do Expansão Astronauta. Até a próxima, obrigado por assistir e tenha uma ótima semana.